Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula número 3, divisão de números inteiros. Nós sabemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Observe que 12 dividido por 4 é igual a 3. Agora por quê? Porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a divisão é o inverso da multiplicação. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Menos 12 dividido por mais 4 é menos 3. Porque menos 3 multiplicado por mais 4 é igual a menos 12. Na letra C, mais 12 dividido por menos 4 é menos 3. Por quê? Porque menos 3 multiplicado por menos 4 é igual a mais 12. E na letra D, menos 12 dividido por menos 4 é igual a mais 3. Por quê? Mais 3 multiplicado por menos 4 é igual a menos 12. Existe uma regra que diz o seguinte: o quociente entre dois números inteiros será positivo se eles tiverem o mesmo sinal, e negativo se eles tiverem sinais diferentes. Então, aqui, os sinais são iguais, o produto é positivo, o quociente é positivo. Sinais são diferentes, negativo. Sinais são iguais, é positivo. Sinais diferentes, negativo. A mesma regra da multiplicação. Então, nós vimos a multiplicação, a divisão tem a mesma regra. Mais dividido por mais é mais. Menos dividido por sinal menos é mais. Mais dividido por menos igual a menos. E menos dividido por mais igual a menos. Dois sinais diferentes, negativo. Dois sinais iguais, resposta positivo, quociente positivo. Exemplos: menos 20 dividido por menos 4, então os sinais são iguais, dois sinais iguais, positivo. 20 dividido por 4 é 5. Menos 7 dividido por mais 7, os sinais são diferentes, então o quociente é menos 1, negativo. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. 20 dividido por 10, dois sinais iguais, então a resposta é positiva. 20 dividido por 4, dois sinais diferentes, resposta negativa. 20 dividido por 4, menos 5. A potenciação de números inteiros. Nós sabemos que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo: menos 3 elevado à quarta potência é menos 3 multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3, igual a mais 81. Esse menos 3 aqui é a base, esse 4 aqui é o expoente e a resposta, o resultado da operação é a potência. Então, se o expoente for 4, você multiplica a base tantas e quantas vezes for o número do expoente. Então, no caso aqui é 4, por isso que apareceu 3 vezes o número 4. Se fosse 5, iria aparecer 5 vezes. A potenciação de números inteiros. Primeira regra: a potência de um número positivo é sempre um número positivo. Por exemplo, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E a potência de um número negativo será um número positivo se o expoente for par, e será um número negativo se o expoente for ímpar. Então, por exemplo, aqui, ó, letra A, menos 2 elevado a quarta, o expoente é par, a base é negativa, então a resposta é positiva, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é mais 16. E menos 2 elevado à quinta é menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, que é menos 32. Então, 2 multiplicado 5 vezes consecutivamente dá menos 32. Expoente ímpar, negativo. Expoente par, positivo. Isso para bases negativas. A potenciação. Outra regra: toda potência de expoente zero e base diferente de zero é igual a 1. Então, se eu tiver um número e o expoente for zero, a potência será igual a 1. Agora, toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Então, menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2. Por quê? Porque a base é menos 2. Para reduzir um produto de potência de mesma base a uma só potência, nós conservamos a base e somamos o expoente. Então, a elevado a m vezes a elevado a n, você conserva a base, que é o a, e somos o expoente, m mais n. Exemplo: menos 2 elevado a décima vezes menos 2 elevado a 18ª potência. A base é menos 2, você conserva e soma os expoentes, 10 mais dos 8, que é 28. E fica assim. Necessariamente você não vai pegar o menos 2 e multiplicar 28 vezes consecutivo para colocar o resultado aqui. Então, você deixa dessa forma aqui.
Para elevar um produto a um expoente, elevamos cada fator a esse expoente. Então, por exemplo, A vezes B elevado a M é o A elevado a M vezes o B elevado a M. Então, 3 vezes 5 poderia ser 15 elevado a 7, mas eu posso pegar o 3 elevado a sétima potência e pegar o 5 elevado a sétima potência. Então, você eleva o primeiro fator e o segundo fator. A raiz quadrada de um número inteiro. A raiz quadrada de 49 é 7. 2 é o índice, esse símbolo aqui é o radical, e o que fica dentro da raiz é o radicando, e a resposta é a raiz. Então, dentro da operação raiz quadrada. Então, você tem índice, que é esse 2 aqui, e se tratando de raiz quadrada, necessariamente não tem necessidade de escrever o 2, poderia estar vazio. As raízes só existem a partir de índice 2. Índice 2, radical, radicando, igual e raiz. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49, ou seja, 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é 49. É um número que multiplicar duas vezes ele por ele mesmo, tem que dar um radicando. Isso aqui é raiz quadrada, você já viu isso na quinta série. O lado do quadrado é 7, 7 vezes 7 é 49. Então, o lado cujo quadrado a área 49 é o número 7. A raiz quadrada, quando o número é negativo, no radicando, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros, conjunto Z. Isso aqui só no terceiro ano de segundo grau, quando você estiver estudando um conjunto de números complexos, você vai conseguir extrair essa raiz. Até lá, você fala que isso não pertence ao conjunto Z, ao conjunto Q, ao conjunto E, ao conjunto N. Então, isso aqui pertence ao conjunto dos números complexos, terceiro ano de segundo grau. Então, até lá, você fala que isso aqui não pertence a esse conjunto. Não é possível. Então, o radicando, obrigatoriamente, ele tem que ser positivo. Aqui tudo bem, o sinal está fora do símbolo de radical. Ele está fora do radicando aqui. Ó. Esse aqui é o radicando. O menos está fora. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Esse sinal fica esperando o resultado. Expressões numéricas. Para você resolver uma expressão numérica, primeiro você efetua as potências. As multiplicação e divisão são operações equivalentes, as adições ou subtrações. Termos de sinais, você elimina os parênteses, elimina os colchetes e elimina as chaves. Isso nós veremos nas próximas videoaulas. Na próxima